Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, a graça e a paz de Jesus. Vamos aqui para mais das nossas reflexões, os nossos leitura comunitária. Essa fala que o Wagner criou é legal, muito boa. Eu espero que o nosso bate-papo de hoje seja edificante e também importante para nosso desenvolvimento cristão. Boa noite, Fabinho. Boa noite, Renato. Mais uma vez nós aqui. Estamos desamparados hoje, né? É bom ressaltar que o William nos deixou. O William se foi, mas estamos aqui mais uma vez e que seja uma bênção. Boa noite a todos. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Rafa. Nossa equipe de mídia que está aqui nos apoiando. Eu espero que hoje seja um dia como Deus tem feito com a gente. Alimentado o nosso coração, nossa alma e nos ajudado para que nós venhamos conseguir fazer uma leitura comunitária edificante. Vamos, antes da gente iniciar nosso bate-papo, orar. Deus bendito, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de nós juntos podermos compreender a Tua palavra. Eu espero que o Senhor nos abra o entendimento, nos capacite para, mais do que compreender, a gente passar a praticar tudo aquilo que nós temos entendido da Tua palavra. Nos ajude, me ajude, ajude o Fábio e nos abençoe, Senhor, para que a gente possa trocar uma ideia edificante e que o Senhor abençoe todos aqueles que nos ouvirão posteriormente. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada um de nós, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Nós vamos continuar a partir do verso 27, mas antes da leitura do texto, nós vamos lembrar um pouco do que nós falamos no último episódio. Vamos lá. Falamos sobre o cego, né? O cego de Betsaida. Foi curado com saliva. Salivou nos olhos dele. Um texto intrigante, né? Como os outros que nós também já lemos. Mas é muito interessante esse texto que nós refletimos, porque fizemos um comparativo dizendo que ele é um arquétipo daquilo que os discípulos de fato estavam vivendo, que era a dificuldade de enxergar o que Jesus estava mostrando para ele, né? Não somente, como você disse algumas vezes, o milagre em si, mas a pedagogia por trás do milagre. Então, era isso que Jesus estava querendo que eles compreendessem a partir da multiplicação dos pães que foi feito mais de uma vez, né?
Sim. Então, Jesus dialoga com eles, Jesus conversa com eles, e essa parte, além da cura em si narrada pelo Evangelho de Marcos, tem a ideia de ser um modelo da capacidade de Jesus de fazer com que a gente venha enxergar também o movimento do reino de Deus. E o que fazer a partir daí? A pergunta que ficou e o convite, né? O apelo, o apelo que ficou para nós foi o que fazer, né? A partir do momento que a nossa cegueira espiritual é curada e que a gente consegue perceber e compreender o reino de Deus, agora o que nós vamos fazer a partir daí? Sim. E a ideia é que a gente possa ser guia também de outros, né? E mostre o reino de Deus, então, e cure, né? Faça essa ação como Jesus fez, de pegar o cego pela mão, guiá-lo e curá-lo, fazê-lo enxergar. Sim. Já que agora Jesus ele opera através de nós. Sim. Foi o que você muito bem disse na última semana. É verdade. Eu espero que nessa leitura a gente compreenda tanto o poder de Deus de fazer com que alguém possa enxergar, quanto a possibilidade da gente não se tornar pessoas que vão se cegando com o tempo. E que a gente seja capaz de permitir que o Senhor nos abra um entendimento a partir de uma relação, primeiro com Deus, que chama o cego, pega pela mão e tira ele daquele movimento da multidão, mas e também tem aquele momento de intimidade com ele, em que ele é capaz de tocar nele, cuspir nos olhos dele também, mas de a partir de então ter a sua vida totalmente mudada, né? E é muito interessante aquilo que a gente comentou sobre a possibilidade de uma cura gradual, né? Sim. Jesus impõe as mãos, ora e pergunta para ele: você pode ver alguma coisa? E ele tem um diálogo e o cara diz: não, olha, eu vejo os homens como árvores que andam. O William até falou, ele é míope, né? Foi a miopia e depois curou a miopia. Então, é interessante você perceber que Jesus faz e me parece que a única cura é gradativa, né? As outras são de outra forma, não é essa gradativa. A gente entende que Jesus ora mais de uma vez, né? E tem um significado, né? E aí, essa possibilidade de uma relação com Jesus, em que a gente vai desenvolvendo e cada vez mais passando a enxergar o que de verdade é o reino de Deus, quem é Jesus e qual que é essa manifestação que nós precisamos ter em meio às pessoas em que faz parte da nossa vida. Nesse convívio progressivo, essa relação progressiva, né? Não é um encontro casual, o reino de Deus, né? Sim. É um relacionamento, né? Um relacionamento sério e duradouro e permanente. Então, o convite é esse. Não é instantâneo, né? Exato. Não é encontrar Jesus hoje e, de repente, milagrosamente, saber tudo que Jesus tem para nós, entender tudo que é o reino de Deus. Não. Há uma necessidade de desconstrução e uma reconstrução do que é a relação com o outro, do que é a relação com Deus e o que é de verdade fazer parte do reino de Deus. É isso mesmo. Acho que dá para a gente resumir o resumo. Acho que Wagner não está aqui para fazer isso, a gente tenta. O mestre do resumo não está presente, mas logo ele estará. E aí a gente vai tentando junto exercer esse ministério. Você lê para a gente, Fabinho, a partir do 27? Vamos ler. Por favor. Diz assim: Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes inquiriu, ele lhes perguntou: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Ao que eles informaram: alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então lhes questionou: mas e vós? Que dizeis que eu sou? E, asseverando Pedro, declarou: tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhes recomendou que nada divulgassem a seu respeito. Vou ler até o 32. Vamos.
Então, passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então fosse assassinado para depois de 3 dias ressuscitar. Jesus falou sobre este assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Essa tradução aqui é a tradução King James, né? A gente está acostumado com a tradução mais... mas a ideia é basicamente que Jesus pergunta para eles o que a multidão, o que as pessoas dizem, e por fim, Pedro, né, fala, o Senhor é o Cristo. É o Cristo. E logo em seguida... Vamos lá. O que eu acho legal e é importante a gente perceber que desde do meio, eu acho que do capítulo 8, acho que a partir do verso 12, Jesus está fazendo essa a tal da maêutica, né? Que é a ideia de você perguntar para as pessoas para saber o que é de verdade que elas estão compreendendo do que você está ensinando. Uma pesquisa de clima. É mais ou menos essa. É aquele diálogo de você dizer assim, mas entendeu de verdade? Não entendeu? Me parece que o que Jesus pretende fazer é que eles retirar de dentro deles as dúvidas. Porque quando Jesus pergunta e eles respondem, fica, de certo modo, evidente que eles não compreenderam o que é que Jesus é, o que ele está fazendo e aonde Jesus quer conduzi-los. Parece que todas as perguntas de Jesus, elas são respondidas, entre aspas, pela metade. Porque o Pedro faz a afirmação certa, mas lá na frente o Pedro não entendeu o Cristo que ele afirmou ali atrás. Não tem uma clareza no entendimento. Então, me parece que a imagem do cego que vai sendo curado gradativamente é o que Jesus está fazendo nesses diálogos. Então, fica muito perceptível que essa compreensão de quem Jesus faz parte do Evangelho de Marcos. Porque lá no começo, acho que no capítulo 1, o primeiro versículo nós falamos disso, inclusive lá nós citamos essa passagem aqui, ele vai iniciar o Evangelho dizendo aqui começa a boa notícia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a ideia é que eles entendam quem é esse Jesus. Qual é a manifestação do Filho de Deus? Quem de verdade é? Então, a pergunta fica basicamente aqui, olha, Jesus saiu com eles aonde estava, de Betsaida, e foi para Galiléia, deixaram a Galiléia e foi para Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, esse é um detalhe, eu vou abrir um parênteses, me parece que tudo que acontece com Jesus é no caminho, né? Parece que o caminho é um fio condutor em que liga todas as mensagens, né? Exato. Parece que a coisa está no caminho e Jesus está aqui conversando. Na vida. É legal porque faz parte da vida. A gente está indo. Não está falando do caminho literalmente. Exatamente. Ali, né? Eles estão se dirigindo de um lugar para o outro. Mas sim na caminhada da vida, na relação, no dia a dia, no cotidiano. Ele vai se revelando, ele vai falando. E aqui ele começa a falar de uma maneira muito mais aberta. Isso. E ele começa indagando, né? E aí a gente percebe que a multidão, ela também não tem a percepção correta, né? As pessoas que não seguem ele ali no íntimo, né? Ali você tem 12 que são mais próximos e tal, eles também não têm uma percepção muito clara de quem é Jesus, e a impressão que a gente tem também é que não se tem uma impressão, uma compreensão muito clara de quem viria a ser o Messias, de como o Messias se revelaria. Sim. Tem várias linhas aí, né, de entendimento, de crença para essa época, de como se manifestaria esse Messias, se ele seria um líder
político, se ele seria como, né, Davi, por exemplo, um grande rei, libertador e tal, ou um sacerdote, ou um profeta. Não tinha muito claro como ele seria de fato. Se tinha ali, né, que ele seria muito poderoso, operaria alguns sinais e tal, mas o que ele é de fato, né? Que personalidade é essa? E aí eles... quando Jesus pergunta a seu respeito, a multidão tinha a impressão de que ele poderia ser um profeta, ou um profeta que ressuscitou, né? Ou, por exemplo, a exemplo do Elias e o Eliseu, né? O Eliseu é o substituto do Elias, então Jesus poderia ser um substituto do João Batista, né? Que está no mesmo espírito e tal. E nenhum deles, e nenhuma dessas afirmações, ela é precisa. E vocês, o que vocês dizem? Vocês que andam comigo, que comem comigo, já comeram mais de 1 quilo de sal comigo? Para quem não sabe esse ditado, né? Para você saber se você tem uma intimidade com alguém, você tem que saber quantos quilos de sal. Se você já comeu mais de 1 quilo de sal com a pessoa, você é chegado. Já conhece. Né? E vocês, o que vocês dizem a meu respeito? Sim, eu acho que uma coisa que é interessante a gente colocar, que Jesus... Quando começa a dialogar com eles, Jesus não está preocupado de verdade em quem ele é. Porque me parece que, às vezes, essa pergunta se dá dentro de alguém que quer saber algum tipo de crise de identidade. Então, o cara quer ser validado. Ser aceito. E aí, o pessoal está falando o que de mim aí? Né, para mim perceber se eu estou sendo muito bem quisto na comunidade, se o pessoal está me vendo como um homem de Deus e coisa desse tipo. Então, não é essa a relação. Mesmo que essa pergunta, as pessoas podem colocar e dizer assim, não, acho que às vezes é legal você saber como é que você está sendo visto. Mas não é a questão de Jesus. Jesus está percebendo uma relação em que, quando você ouve as pessoas... Na pergunta, você é capaz de acolher a resposta da pessoa, porque nessa resposta a pessoa está lhe dando uma interpretação da sua visão. Não que a visão dela está totalmente certa, porque às vezes perguntar para os outros, você tem uma lógica e uma ótica para enxergar o outro. Então, quando você coloca determinado tipo de óculos, você pode pôr crítica nos outros. Exato. Então, você pode dizer, não, para mim, ele até que é uma boa pessoa, né? Mas aí você começa a tentar pontuar os equívocos. Mas a ideia de Jesus não é essa. Porque Jesus sabe quem é. Jesus sabe a que veio, né? Jesus sabe o que ele está fazendo. Mas ele quer sondar para perceber exatamente essa relação de o que é que as pessoas estão, de fato, compreendendo. O nível a que nível chegou essa relação, né? A que nível as pessoas estão se relacionando com ele a ponto de saber de fato quem ele é e o que ele veio fazer, né? A que veio. Exatamente. Ele não está preocupado na aceitação por si só, na questão da popularidade. Acho que, né, não é isso. Não é meu fã, não é meu fã. Quantos seguidores eu tenho no Instagram. Olha aí como é que está nosso engajamento. Não é esse a ideia. A ideia é, de fato, se as pessoas estão compreendendo quem ele é. A compreensão de quem ele é. Exatamente. O entendimento, o reconhecimento nesse sentido, de saber quem é aquela pessoa e a que ela veio. E aí muda totalmente a história. Aí muda totalmente o sentido da pergunta e o sentido da resposta. Sim, né? O sentido Sim, porque quando você começa a observar, eu já disse isso algumas vezes aqui, a relação de o que as pessoas dizem que eu sou, eu acho que isso faz todo sentido quando a gente olha para a individualidade que Jesus traz a gente. E depois ele nos aproxima do outro. Porque quando você diz a multidão, e o que estão dizendo a meu respeito? O que as pessoas estão dizendo? Aí você pode ouvir várias vozes ao mesmo tempo. E pode ser que o que você pensa a respeito de Jesus seja diluído dentro dessa galera. Então, você vai ter
como é que eu posso dizer, uma voz hegemônica, que é superior, ou seja, a maioria pensa assim. Então, dessa maioria, você precisa perceber se elas não estão com uma ótica religiosa, que já tem um arquétipo de Messias pré-definido, de que ele tem que passar dentro desse crivo, que é o que eles buscaram lá atrás, que eu falei algumas vezes. Dá um sinal para a gente, Sim. porque nesse sinal a gente vai validar se é o Messias ou se não é o Não. Messias. Então, toda essa pergunta de Jesus é para saber se o povo está pensando a respeito dele o que os fariseus pensavam. Está seguindo o checklist da religião pré-estabelecida já. Então, a gente está se relacionando com vocês como? O que vocês entenderam? É a pergunta de Jesus. E aí, o Pedro, ele fala, né? E ele usa o termo lá do hebraico, né? Que é Hamashia. E aí, Jesus, ele percebe que, puxa, mesmo que ele não faça a mínima ideia do que ele está falando, porque quando Jesus fala, não foi carne que te revelou isso, né? Aqui, nesse texto não está, né? Ele é mais resumido, né? O Marcos é do Ministério do Vagninho, né? O Marcos Wagner. O Marcos Wagner. Mas nos outros evangelhos que repetem essa passagem, Jesus ele fala, né? Não é quem revelou. Isso é uma revelação vinda do céu, vinda do meu Pai. Então, Pedro, aí na sequência a gente percebe, como você falou, que o Pedro, ele, apesar dele ter essa revelação divina, ele não tem a compreensão plena do que aquilo significa, né? Mas é de fato, né? Então Jesus ele já vê um sinal da obra do evangelho ali. A miopia já chegou. Ele já está me vendo como o cego via como o vulto, tá vendo o vulto. O que você vê? Você está vendo alguma coisa? Eu vejo homens como árvores que andam. Acabou. Já tá vendo o vulto. Já tem um negócio melhor aqui. Começando. Então, eu acho que a relação legal é a gente perceber que já essa fala já é uma fala de dizer assim, olha, tem uma expectativa a respeito do Messias. Então, essa expectativa que o texto está narrando é dizendo assim, olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros responderam, outros discípulos responderam. E outros dizem que é Elias. E outros um profeta antigo. Então, aí você tem a possibilidade de um desdobramento de Elias, porque o João Batista vem no espírito de Elias, e aí aquela ideia é uma ideia mística do judaísmo, que existia um espírito que saía de um profeta para o outro. Tem uma relação não desse judaísmo que a gente está falando aqui, farisaico, mas um judaísmo mais místico, né? Que tinha uma tradição de que havia um espírito que saía de como se fosse encarnação de um determinado profeta. Então, tinha uma expectativa de que um determinado espírito poderia ser esse novo Elias. Porque como Elias morreu, né, foi levado ao céu, então se esperava que ele antecedesse o Messias. E havia a profecia acerca do que viria antes de Jesus, viria no mesmo espírito de Elias. Né? Essa é a ideia do cara que vai preparar o caminho. Então, essa profecia é basicamente isso. Então, havia uma expectativa já meio que, olha, Messias vai ter que ter essas prerrogativas. Tem alguém que vem primeiro, então talvez esse Jesus seja esse cara que está preparando. Se ele se enquadra, ele pode ser um antecessor. Ele pode ser um antecessor, porque ele dá sinais de que alguma coisa está vindo, está por vir. Até porque a pregação de Jesus era semelhante a João Batista, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então já tem um prenúncio de algo novo. Mas ainda assim é uma percepção limitada. Sim. Né? É uma percepção limitada. E em seguida, a gente já pode passar para o próximo. Vamos, peraí. Quero queimar a largada. Não, segura. Uma coisa interessante que você tem que ver, e que eu acho legal, é quando você vê esse recorte da possibilidade da interpretação. Eu acho que isso é um risco que todos nós corremos. Sim. A possibilidade de você fazer uma interpretação
de um determinado conhecimento de um texto bíblico e limitar a ação do Espírito Santo a esse recorte ou essa interpretação sua, eu acho que é o grande equívoco. Porque ele está dizendo assim, olha, para o Messias vir, o Elias tem que vir, porque está aqui. Não, ele deve ser um profeta que ressuscitou. Eles colocaram, dentro da interpretação deles da Torá ou do Antigo Testamento, um padrão para que, se Jesus viesse, se o Messias viesse, ele só viria se ele passasse por isso. E aí eu abro um parênteses e eu posso jogar para cá, para nós. Boa. A nossa interpretação do texto bíblico, ela precisa sempre estar aberta à possibilidade de que a ação do Espírito Santo pode extrapolar isso. Ela não está delimitada à nossa compreensão, né? À nossa interpretação. E às vezes, sem perceber, na maioria das vezes a gente faz isso, né? A gente delimita essa ação superior, sobrenatural a uma compreensão nossa, né? A uma exegese nossa. E era isso que eles faziam, né? Na verdade. Exatamente. A gente está replicando algo e muitas vezes a gente é crítico, afinco deles, mas sem perceber a gente pode reproduzir esse erro, esse equívoco ao olhar para a ação de Deus no curso da história. Porque eu acho que aí eu confesso pecado. Eu confesso o meu pecado e que os irmãos orem para cá. A igreja quer perdoar? Amém? Amém? Por quê? Porque esse tipo de problema e dificuldade de não manter a ação do Espírito Santo dentro daquele quadrado que a gente predefine, às vezes ele pode ser, ele é advindo de um problema de alguma porcaria que fizeram com a gente lá atrás. Uma marca que nós Exatamente. trazemos, né? Aí é um trauma religioso de que alguém tentou de alguma forma manipular a gente e a gente percebeu que não era ação do Espírito Santo, era manipulação. E aí a gente traz para cá e a gente diz assim, agora ninguém me manipula mais. Mas, ao mesmo tempo, não permite a ação do Espírito Santo. Então, uma coisa pode afetar na outra. O problema é a gente enxergar aonde é que está a ação do Espírito Santo para que a gente quebre esse quadrado e deixe ele fluir livremente. E é aí que está a dificuldade. Aí eu continuo confessando pecado, meus irmãos. Esse problema é meu. Esse problema é meu. De cura interior. Confessa e deixa. Porque eu acredito que a gente tem esses padrões pré-estabelecidos para diversas coisas. Sim. Então, a gente acaba fazendo com que isso seja uma forma de limitar as coisas de acontecerem. Então, eu acho que a gente precisa permitir que o Espírito Santo sopre onde quer. E vá para onde quer. E vem da onde ele quiser também. Porque senão a gente acaba limitando aquilo que nos é compreensível. E se Deus nos é compreensível, ele deixa de ser Deus. Ele desce para nosso plano aqui, e aí não é essa a proposta. Então, é nos submetermos, de fato, a essa ação que vem do Espírito Santo e se permitir, né? E nós, de um ambiente, né, pentecostal, né? Sim. Mas a gente vê muita coisa e pode nos levar para esse lugar onde você falou. Mas como sair dele, né? Sim. Como sair? Eu acho que não se preocupando, de fato, sabe? Acima de tudo, a obra, toda essa obra, tudo isso aqui está nas mãos de Deus, né? Essa preocupação excessiva com o curso das coisas e tal é o que leva muitas vezes a gente ao legalismo, né? Saindo um pouco dessa questão do milagre, como você está falando, mas pela preocupação muitas vezes de o povo, de não permitir que o povo, ou de não deixar que o povo peque e tal, se cria um conjunto de regras e tal, como se aquelas regras, aquele conjunto de norma e de tradição fosse a proteção
que o povo precisa para que ele não peque. Como se a graça e o cuidado do próprio Deus não fosse o suficiente. E nesse ponto que você levanta, que é da ação maravilhosa do Espírito, quando a gente traz para a nossa experiência individual e a gente resume a isso, a gente vai para esse lado também, de trazer para aquilo que é da nossa experiência, e fazer dessa nossa experiência, seja ela boa ou ruim, a proteção e a segurança que nos garante que a gente vai discernir o que é verdadeiro, o que não é, o que provém do Espírito Santo e o que não provém. E quando a própria Bíblia diz que é o próprio Espírito Santo quem confirma e quem nos revela de onde vêm as manifestações e de onde vem essa obra. É um desafio muito grande, porque nós somos leitores da Bíblia. E aí não tem como a gente se desapegar daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente experienciou. Que é um confronto, né? É aquela ideia de você seguir relendo, lendo-se a si mesmo e dizendo, olha, eu preciso mudar aqui eu preciso pensar diferente, aqui eu preciso permitir que o Espírito Santo conduza, e eu acho que esse é um caminho interessante. E às vezes fazer pergunta para você mesmo, né? Porque aí você começa a organizar, né? Porque as perguntas são feitas para isso. Então, você está limitando a ação do Espírito Santo, você tem um padrão para ele agir, você tem uma pessoa certa que fala, só ela pode falar para Deus ser usado. Porque tem gente que tem, né? Exato. Então, o oráculo. Um oráculo, um profeta adivinhador, sei lá. Cada um tem, sei lá, um guru evangélico, eu não sei, se cria as coisas, né? Então, eu acho que precisa se ter a percepção do que é que se está vivendo na relação com Cristo, para que a gente possa soltar essas amarras, né? Soltar essa questão. Porque as perguntas que Jesus vai fazendo e as afirmações que eles vão dando é, de fato, sempre baseado naquilo que eles estão esperando. Há um outro profeta. É algo que faz sentido para eles. Faz sentido para eles, porque no Evangelho de Mateus, ele está dizendo, vocês... Então, é o Jeremias. Até cita o Jeremias. Lá já está citado, porque o livro de Macabeus parece que faz uma menção que Jeremias apareceria e traria a arca que estava escondida. Então, tem essa ideia de que eles seriam os precursores do Messias. Então, uma vez que eles não entendiam Jesus como Messias, Jesus seria o precursor que está aplanando o caminho. Exato. Então, essa era a percepção da multidão. E essa é uma ideia em que a gente pode perceber que já vinha acontecendo. Então, as pessoas conseguiam ver em Jesus alguma coisa. Sim. Um milagreiro, um profeta de palavras poderosas, de sabedoria que a gente não consegue traçar a escola rabínica e coisa desse tipo. Uma autoridade distinta, né? Ele representa uma autoridade distinta. Mas aí vem a revelação. E aí Jesus pergunta para o camarada, né? E vocês? Então perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E essa pergunta é para eles, né? Jesus está conversando, Jesus está em diálogo com os discípulos. Jesus não está em diálogo com o Pedro. Então, a ideia é uma relação em que o Pedro toma essa frente e diz assim, não, olha, o Senhor é o Cristo, mas a pergunta é para todos. E aí, na disposição de Pedro de dizer quem Jesus é, o Pedro está dizendo o seguinte para eles, você precisa compreender que, se eu estou compreendendo que ele é o Messias, eu sou a voz deles, né, todos. Só que a questão da fala de Pedro ela é muito interessante, porque quando ele diz, olha, o Senhor é o Cristo, ele está evidenciando a perspectiva do Messias. Então ele está dizendo, não, você só pode ser o Messias. Ele volta para aquilo que a gente falou agora, né? Então, ele, diferente dos outros, não coloca Jesus como um precursor. Ele coloca Jesus como o Messias. Então, há um avanço na compreensão do Pedro. Sim.
Porque o Pedro não está dizendo você é Elias, você é profeta, Você é o que a gente espera. Você é o que a gente espera. Mas aí a gente tem que retomar. Quem é o que a gente espera? O que eu estou esperando é, de fato, que... O que Jesus está ensinando. Então, é essa questão que é o problema. Só que quando Jesus faz as perguntas, e aí você está disposto a responder de forma sincera, é que tem o lance do diálogo. E no diálogo é onde você acolhe a pessoa e compreende o que ela está dizendo e tem a ideia de passar a dar sentido ao que ela está dizendo. Se o sentido dela é correto ou se precisa ser corrigido. Porque se há só uma afirmação, você tem uma afirmação, mas não tem uma questão em cima da sua afirmação. Então tá, é o Messias, fechou, então beleza, vamos embora para casa. Fica o dito pelo não dito. Exatamente. Aí a ideia é esclarecer. A ideia é no põe diálogo. em questão a sua afirmação. Peraí, mas é o Messias? Vamos trabalhar essa ideia aqui. vamos falar sobre isso. Exatamente. Então, por isso que eu acho que é indispensável as questões. O que para nós foi ensinado lá atrás, que a gente não podia questionar, porque estava questionando a autoridade do pastor da igreja, e manda quem pode e obedece quem tem juízo, que eu ouvi isso em reunião de obreiro diversas vezes. Então, não é isso. Na verdade, uma pergunta põe em questão seu conhecimento. Isso. Se ele está bem sistematizado. Espera aí, é o Cristo? Espera aí, ele é João Batista? Então, quem ele é? É uma pergunta indispensável. E a gente poderia estender para a igreja hoje e dizer para alguém, quem você está dizendo que Jesus é? Quem... Profunda essa pergunta. Como a pessoa responderia? Ele é o Filho de Deus. E o que isso representa? E a gente fazendo perguntas nesse sistema socrático, você faz com que a pessoa ponha em xeque o seu conhecimento. Quando ela põe em xeque o seu conhecimento, ela vai perceber que só sei que nada sei. Ela está no caminho da sabedoria. Ela começa a entrar. Está entendendo. Porque a lógica de verdade é essa. Você partir para o diálogo e aí você compreender que você precisa aprofundar o seu conhecimento. Porque quando você só tem afirmações, você não é capaz de questionar. Nós estamos aqui, Cristo, o Filho do Deus vivo, é lindo. É isso mesmo, tudo louvor verdade. É isso, ninguém está mentindo. Mas vamos questionar isso. Não pondo em dúvida, mas querendo esclarecimento. Esclarecimento, crescer, saber, conhecer mais. Né? E esse conhecimento relacional. O diálogo, quando você faz questão de destacar a questão do diálogo, é esse diálogo com o soberano, com o Cristo. No caminho da vida, né? No caminho da vida. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E você vê uma coisa interessante, que Jesus não escapa às perguntas. Jesus, às vezes, não responde da forma que é um ensino para os fariseus, que ele esculacha, raça de víbora, sepulcro caiado. Ele bate doído. Mas as perguntas dos discípulos, Jesus respondia. Jesus, nós não entendemos o que o Senhor quis dizer. Mas ainda não entenderam, mas eu vou explicar. Ele dava uma bronca, uma bronca. Todo professor faz isso. Exato. Eu já ensinei, vou ter que ensinar de novo. Para o aluno ter a percepção de que nível ele tem que estar, né? Exatamente. Para que então, voltar. A relação é essa. Então, olha, mas espera aí, Jesus. O senhor está dizendo o quê? Não, estou dizendo exatamente isso daqui. Mas vocês perceberam o Cristo que eu estou falando? Vocês perceberam o Cristo que sou eu? Ou vocês não perceberam ainda? Aí ele vai dizer, olha, o Senhor é o Cristo. E Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém. Intrigante. Demais, por que não é para falar? Por que não é para falar? É isso que eu quero saber. Por que é que Jesus não tem interesse que se divulgue que ele é o Messias? Eu posso tentar sugerir.
que a ideia é que se experimente Jesus. E na relação que Pedro tinha, você identifique ele como Messias. Não que você ouça falar que o Messias chegou, porque imagina o que causaria. Então Jesus falou, opa, fica quieto, Pedrão. Então volta a questão da relação. Aqui. A questão é, não conta para ninguém. Não é a hora de contar para ninguém. Não precisa contar para ninguém agora a sua percepção. Então, ou seja, na relação com Cristo, a gente vai conhecer Cristo pessoalmente. Porque falando, você até racionaliza, mas você não experimenta na profundidade da sua alma quem é o Cristo, quem é o Messias. O reino de Deus não vai abarcar a sua alma uma vez que você conhece na razão sem experimentar. O que Jesus quer era essa experiência com Cristo. É como aquela passagem, o André e o Natanael, quando o André fala para o Natanael a respeito de Jesus, né? Uhum. Porventura ele não é o Cristo? Mas de onde ele vem, né? Vem de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? Aí a pergunta, ou o convite que o André faz, né? Vem e vê. Veja com seus olhos, se relacione. Vê se não é ele mesmo, né? Não fique só com o meu testemunho aqui, com a minha propaganda, com a minha pregação. Né? Vem e se relacione com ele. Conheça-o. Aí você vai poder dizer se é ou não é. O Messias, né? Como o Jó disse, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Faz todo sentido, cegueira, olho, o tempo inteiro. Mas sem querer a gente está fazendo toda essa relação. É legal demais isso, porque Jesus não é uma descrição de... Como é que eu posso dizer? Eu até disse agora. Não é uma descrição de escola rabínica. Não é uma descrição de uma fundação, de uma nova teoria, de uma nova escola proposta por Jesus. Não. É quem eu sou. É uma ideia diferente do que um conhecimento superficial. É uma ideia de um Messias ungido, aquele que vem mudar, criar uma nova era messiânica, mas não é o Messias que eles estão esperando. É o Messias humano e muito próximo, muito perto, que convive. É avassalador, né? Isso é avassalador para nós, assim, principalmente porque a gente eles estavam andando com ele, a gente não está vendo, mas ele nos chama para essa relação. E ele vem como uma pessoa comum, como uma pessoa simples, né? Quebrando qualquer estereótipo que se tenha criado acerca dele. E convida para que ande junto, né? Para que ande junto. E ele convida também para outras coisas aqui, que nos próximos versículos... Nós vamos já. Então, a ideia principal é essa identificação de Jesus como Messias. É claro que também é um título, né? Messias é um título. Mas ungido, né? A ideia é que Jesus demonstre o que é esse ungidão mesmo, né? Não é? Porque a visão hoje de ungido é uma visão distorcida, né? Que o cara é ungido por quê? Porque faz milagre, porque tem um estereótipo desse jeito. Ele é um astro, daquele, né? Exatamente. É um grande astro. Uma ideia. E não é a figura de Jesus. Essa não é a figura de Jesus. Então, essa percepção de Messias que o Jesus está trazendo não é a percepção da maioria deles. A gente tem, sim, uma tradição, tem as duas vertentes. Você tem uma tradição que espera um Messias pastor, um Messias que vem para abrir os olhos dos cegos de Isaías. Mas a gente também tem uma ideia que espera um Messias que vem montado no cavalo branco para reinar e para ascender Israel acima das nações. Restaurar o trono de Davi, as profecias são essas, né?
E você vai esperar o quê? Porque ali você tem um povo com orgulho, o orgulho ferido, né? O orgulho nacional está ferido. A gente já falou algumas vezes, principalmente nas quintas-feiras, né? Sobre essa questão do histórico de Israel como nação. O reinado, que era um orgulho muito grande para eles, estava ruído, né? Então, já há muito tempo. Tanto é que havia o Império Romano e o rei ali, o Herodes, né? O período herodiano ali, o Herodes sequer era um legítimo israelita, né? Então, assim, exato, um conchavo. Então, no íntimo daquele povo havia a expectativa da restauração da soberania nacional, né? Deles terem autonomia como povo, de não ter porque eles estavam subjugados a um reino estrangeiro, um reino gentil. Sim. Então, a expectativa é que o Messias venha nos redimir, porque sempre foi assim. Desde a época dos juízes era assim. O juiz era levantado por Deus para libertar o povo, e ele fazia. Depois vem o período dos reis, com Saul, e aí, por fim, depois da divisão do reino, depois daquelas invasões, se espera o Messias, né? Sim. O Messias, e cada vez mais fica latente essa necessidade, né, do Messias, porque cada vez mais você vê o império inimigo, o império estrangeiro cada vez mais poderoso e você cada vez mais subjugado. E agora aparece uma pessoa que aparentemente pode ser o Messias ou não, mas o que esperar dele, né? Porque nós esperamos que o Messias restaure, mas eu não vejo a perspectiva de restauração. E não é a proposta dele, o pior de tudo, a proposta dele não é essa. É isso que está o problema. Não é essa. Aí frustra a expectativa. Exatamente. E muitas vezes nós nos frustramos por isso, né? Porque a perspectiva ou a expectativa que criamos em cima da pessoa de Jesus é uma expectativa nesse sentido, né? Talvez do gênio da lâmpada mágica, aquele que vai realizar os nossos desejos. Ou você vem com uma necessidade, sei lá, e às vezes isso é frustrado, quando a proposta de relacionamento dele é outra. Ela é muito mais profunda, muito mais íntima. Sim. E o problema é que você criar um Messias à sua imagem e escultura, sua semelhança, ela é um grande problema, porque você não está compreendendo quem é Jesus. Você está criando um Jesus. Que é um ídolo. E você está criando um Jesus para satisfazer a si mesmo. Então, é aí que está um problema. Então, quem é Jesus não é tão fácil assim de responder. Mesmo hoje. Então, quem é Jesus? Jesus é um cara que está aqui para atender todas as minhas orações e me livrar de todas as enrascadas que eu colocar na vida. Se for, vai ser uma bênção, viu? Mas se não for... E aí? Se você tiver que se meter na enrascada e colher a enrascada que você fez. Então, criar um Messias mágico é um grande problema para a nossa comunidade e para as pessoas que idealizam Jesus como um Messias mágico, que em todo tempo ele vai fazer algo extraordinário para socorrer-nos. Eu estou sem dinheiro, alguém vai passar na rua, ou vai deixar cair o dinheiro, ou vai me dar um dinheiro, ou vai... E aí, quando isso não acontece, a gente tem esse problema. Quando essas coisas não acontecem, a gente vai dizer assim, mas cadê o poder de Jesus? Mas que Jesus que é esse que a Bíblia prega? Não existe mais, morreu, ficou lá na cruz. Então, não posso criar uma imagem de Jesus, ou criar um Jesus que não é o Jesus que está aqui no texto bíblico. Que não é o Jesus que a palavra de Deus ensina. Que não é um Jesus que veio nos satisfazer. Porque senão estamos sendo cristãos com os nossos egos inflados. E aí depois vai ter uma questão do ego aí no próximo episódio, que não vai dar tempo. No outro. Então, é muito importante a gente pensar nessa pergunta.
Quem é Jesus? Quem é Jesus? O que Jesus nós construímos? E aí, a gente talvez não responda com palavras, mas a gente responde com as nossas atitudes. O que é que a gente faz quando esse Jesus que criamos não nos atende? Não nos atende. Quando a minha oração não é respondida, né? Quando a pregação não me satisfaz. Exatamente. Quando eu sou confrontado com a mensagem, e aí eu ouso dizer que não foi Deus que falou hoje. Entendeu? Então, tem uma variável muito grande de tipos de Cristo que a gente pode idealizar, em vez de ser um Cristo bíblico, um Cristo que está aqui, ó, caminhando com a gente no chão da vida, encarnado na pessoa que está do lado, na pessoa do Espírito Santo, sendo Ele a mão de Deus que vai nos ajudar a seguir a vida. Então, é importantíssimo a gente refletir sobre isso. Sim. Porque senão a gente pode cair a qualquer momento e achar que a nossa fé não tem fundamento algum. Ou ir para o outro caminho, né? O caminho do triunfalismo, né? Já que as coisas estão acontecendo, então, de fato, Jesus ele é esse milagreiro e ele tem feito, então ele vai continuar fazendo e eu estou conquistando porque tenho que conquistar e eu sou cabeça, nasci para ser cabeça e não cauda. E as bênçãos correrão atrás de mim. E eu não me frustro, mas eu me iludo com o sucesso, né? E é mais perigoso ainda, né? É muito perigoso essa questão do sucesso. E até porque no texto que a gente está lendo, o desfecho dele, pelo menos até onde a gente leu, não é nada de sucesso, né? É um Cristo sofredor. E aí, quando a gente se depara quando a gente se depara com esse Cristo sofredor, como a gente reage? Porque aqui nós em Pedro, né? Ou Pedro em nós, ele reage de uma maneira ruim, equivocada, né? Totalmente contrária ao Pedro que tem a revelação da pessoa de Jesus como o Cristo, como o Messias, o ungido. Agora não. Sim. É aí que você consegue perceber o quanto o Pedro estava enxergando pela metade. Ainda estava vendo homens como árvores que se movem. Exatamente. Por quê? Porque ele viu que era o Cristo, mas não o Cristo Jesus. O Cristo da palavra, revelado na palavra. Ele viu o Cristo idealizado. Então, a ótica, a lente que ele usava era uma lente judaica. Não era a lente da religião, da palavra revelada por Jesus. Era uma lente judaica, já interpretada com uma predisposição a crer em Jesus, que veio para reinar, para triunfar sobre as nações e para a gente tripudiar sobre os nossos inimigos. Essa é a perspectiva de que nós vamos ascender o reino de Israel. Então, a predisposição dele está sempre na forma de enxergar. Então, a clareza que ele não tinha e que Jesus vai tentar revelar para ele não é o que ele entendeu sobre o Cristo. Ele entendeu que ele era o Cristo. Mas não entendeu o que era o Cristo. Né? Como era o Cristo. E aí, é quando Jesus começa a predizer a sua morte, o seu sofrimento. E aí o Pedro tenta poupá-lo, né? Sim. Pode ler, família. Nós vamos cortar a perícope no meio. Vamos lá. A gente é atrevido mesmo. Então, versículo 31. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era preciso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei. Então fosse assassinado, fosse crucificado, né?
para depois de 3 dias ressuscitar. Ele ouve tudo, ele só esquece de ouvir isso aqui, né? Isso fica oculto no entendimento dele, né? Deles todos, né? Depois a gente vê no futuro que... versículo 32. E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara. Então, Jesus agora ele começa a falar abertamente, né? Para que, de fato, eles enxerguem. Voltando aqui, de maneira clara. Mas Pedro, chamando em particular, começou a censurá-lo energicamente. O engraçado é que o Pedro chama ele no particular, né? Não, pode parar com isso aí. Isso não vai te acontecer, né? Deus te livre. Deus te livre. Deus te livre. Senhor abençoa Jesus. Você não sabe o que está falando. É basicamente isso. Você não sabe o que está falando. O que é interessante você perceber é que Jesus se apresenta agora como servo sofredor. E ele apresenta que a relação que ele tem é uma relação que implica sofrimento. O Pedro está esperando um Jesus triunfalista, que não vai sofrer, que vai abrir os céus e as 3 barracas do Monte da Transfiguração e aquelas coisas extraordinárias vão acontecer. O Pedro não entende o sofrimento na pessoa do Messias. E aí é que Jesus vira o jogo da coisa. E aí Jesus, nesse discurso, vai mostrar para o Pedro que o Pedro não enxergou quem é o Messias. Porque o Pedro, pelo contrário, o Pedro começa a brigar com Jesus para Jesus parar de falar essas coisas. Porque, Jesus, não, para com isso, que mané sofrer. Você é o Cristo? Você está maluco? Você é o Messias vindo de Deus. Então, tá vendo como ele tem idealizado um Jesus que não é o que Jesus estava ensinando? Não é a proposta do Evangelho. Não é a proposta do Evangelho. A ideia deles era um reinado, onde eles fariam parte de um ministério do reino, sim, entendeu? Exatamente. Que eles desfrutariam essas bênçãos a partir de um Messias que triunfava. Mas aí quando Jesus vem e diz assim, não, olha... o filho do homem terá que sofrer muito. Aí o cara, peraí, Jesus. Vai ser preso. Vai ser rejeitado. Tá errado essa conta aí. Entendeu? Então, o que é que Jesus mostra é que, na lógica, quando a gente sai dessa lógica de reino de Deus, dessa lógica de religião pré-estabelecida, não diz que a gente não vai sofrer. O que Jesus está dizendo é que quando a gente sai dessa lógica, a gente enxerga que na vida tem sofrimento. Porque a lógica da religião é a barganha para não sofrer. Então o que você precisa? Exatamente. Eu estou sem dinheiro. Então dá um dízimo aqui que você vai ter dinheiro. Faz um sacrifício aqui. Não, dá o dinheiro do valor do seu aluguel para você ter uma casa própria. Os caras inventam de tudo. Não, dá não sei o que lá para você ter... Dá o seu carro que Deus vai te dar uma frota. Dá não sei... E aí o cara, no desespero e na ânsia de suprir a sua necessidade, ele começa a troca. E Jesus está dizendo assim, não, a relação com Jesus não é isso. Troca. É que a gente vai sofrer também. A vida com Jesus não é triunfalista. Esse mar de rosas. Então... Jesus começa a desenhar uma outra relação com ele a partir do sofrimento da vida. Que ele iria sofrer, porque já não é esse Messias num cavalo branco. E aí no versículo 33 e 34 é quando Jesus dá a resposta. Né? E a resposta ela é um tapa na nossa cara. Né? Mesmo para nós hoje, para a igreja hoje... Né? A gente vive ainda essa perspectiva do reino de Deus aqui. Então, a possibilidade do sofrimento, de padecer muitas coisas, e até mesmo padecer por amor ao Evangelho, ela é real. Então, a gente precisa saber lidar com isso. Então, desde o princípio, a relação com esse possível sofrimento é uma relação na qual a gente rejeita à primeira vista. Né? O perigo do sofrimento nos causa medo, receio.
e dá a impressão de que não é a vontade de Deus isso. Ou melhor, que a vontade de Deus não é essa. Sim. Né? Que a vontade de Deus é que a gente viva bem o tempo todo e não padeça algumas dores, algumas aflições pela palavra, pelo evangelho, pelo reino, por causa do reino, no movimento do reino, no movimento da vida. Então, é de se refletir para os nossos dias, né? Como tem sido a nossa relação com esse Cristo sofredor, com esse Messias sofredor, com esse evangelho com esse reino no qual os seus súditos podem sofrer também, porque o próprio rei padeceu muitas dores. Eu lembrei de uma música de um conjunto bem antigo que ele falava que Jesus tornou-se pobre para que eu fosse rico. É engraçado você perceber isso, né? Jesus foi lá fazer alguma coisa ou sofreu não porque faz parte da vida e porque faz parte da missão que ele veio fazer por nós. Não, porque ele fez para eu não fazer. Ele sofreu para eu não sofrer. Então, me parece que a gente entendeu a vida ou a relação com Jesus como a ausência de todo tipo de sofrimento. Então, logo, a minha boa relação com Cristo implica de que eu não sofra. E a minha má relação com Cristo, que é o pecado, vai me causar sofrimento. E muitas vezes, no decorrer da vida, a gente vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não. Tem muitos que nem conhecem Jesus, se eu posso dizer assim, que não padecem das aflições que outros que o próprio Azaf falou isso. Não é de hoje, né? Essa preocupação. Não é de hoje, então... Pode falar. O cuidado que a gente precisa ter é perceber que a vida, ela implica em sofrimento. Sim. E eu li uma frase esses dias que aquele que não aprende com o sofrimento da vida, ele vai ser uma eterna criança. Então, se a gente não crescer por meio das dores e do sofrimento na relação com as pessoas e com Jesus, a gente continua sendo uma criança mimada, que não pode chorar, que se não der isso a gente chora, se não fizer aquilo a gente esperneia, não quer vir mais para o culto porque Jesus não me ouve, blá, 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 porque você criou um Cristo imaginário, que não é o Cristo da Bíblia. É um pai que mima, né? É um pai que mima. É uma criança mimada. E o evangelho não é isso. Não é isso. Esse evangelho não é isso. E Jesus, ele é enfático. Né? Versículo 33. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para os seus discípulos, repreendeu severamente a Pedro, exclamando: para trás de mim, Satanás, pois não estais pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. O que Pedro ele repreende Jesus em particular, mas Jesus faz questão de ali de uma maneira bem como um pai que ensina os seus filhos, né, deixar claro que é isso mesmo. E o evangelho, até o apóstolo Paulo depois ele fala sobre essa questão, né, de se ele sofreu, nós sofremos com ele, mas se ele reinou, se ele venceu, nós venceremos e reinaremos com ele. Mas é necessário passar por esse sofrimento também. Faz parte da experiência da vida, na vida com Jesus, também, além do sofrimento que é causado pela vida cristã, por alguém que se dedica a buscar pessoas e coisas desse tipo, também sofrimento na vida, porque existir implica em sofrimento. Então, o que Jesus está demonstrando é que a relação com Ele não ausenta a gente do choro, sofrimento, do choro, da tristeza, dos males da dos vida. Males da né? vida. Então, é um problema que precisa ser desenvolvido aqui, que a gente precisa desconstruir essa ideia de um Jesus triunfalista. É uma ilusão. Não se iludir com isso mais. É uma utopia criada, né? Então, e muitas vezes ele fala, né? No mundo tereis aflições. Né? E na oração sacerdotal, ele ora ao Pai. Pai, eu não peço que os tire do mundo. Né? Eles são desse mundo. Quando ele fala mundo, está falando desse sistema, né, que a gente vive, esse sistema que jaz no maligno, de maldade, de
de dores, de crime e tal, e a gente está sujeito a isso. Né? Nós estamos sujeitos a isso e como passaremos por isso? Passaremos com perseverança, com fé, com esperança. Na hora que tiver que chorar, nós vamos chorar. Né? Sentir a perda, sentiremos a perda. Né? Não somos insensíveis, não é o crente super crente que passa pela dor. Não, passa pela dor doendo pra caramba mesmo, chorando. Chorando muito, mas perseverando. Sim. Perseverando. Eu acho que assim, dá pra gente caminhar para encerrar fazendo a pergunta, né? Quem é o Cristo para você, né? Quem é esse Cristo que talvez você tenha idealizado? Quem é o Cristo que você entendeu? Ou quem é o Cristo que você criou? Eu acho que se a gente conseguir responder essa pergunta, a gente consegue entender se a gente está pensando de forma equivocada como Pedro pensou, ou se a gente entendeu quem é Jesus de verdade. Se a gente conseguir talvez sistematizar um pouquinho, mas responder a pergunta sem dizer assim, é o que as pessoas querem que eu diga, né? Não responda para ninguém. Sim. Responda para si mesmo. É uma pergunta retórica, né? É aquela pergunta que você faz para você responder, sem que ninguém saiba. Se você tem a disposição de entender quem Jesus de fato é, você precisa entender o texto bíblico. E aí, talvez, desconstruir o Jesus criado na sua ideia. E reconstruir um Jesus bíblico, para que a gente possa caminhar com ele na vida. Amém. E esse Jesus bíblico é o Cristo. O que eu crio, ele é um ídolo. É um ídolo. Glória a Deus. Eu acho que dá para a gente terminar por aqui. Já passamos da nossa hora ali. Ó. Ih, meu Deus do céu. O Rafa tá quase tacando uma cadeira na gente. Já deu pescou uns 3 tubarão ali. Bichinho, meu Corda, Deus Rafa. do céu. Mas vamos encerrar por aqui. Acho que foi uma boa reflexão. Obrigado, Fabinho. Obrigado, Prazer Renato. imenso estar com você aqui hoje. Que se repita muitas vezes. Prazer é meu. Espero ter sido útil. É uma satisfação. É sempre a satisfação poder conversar com meus amigos. Maravilha. Você que nos assiste, compartilhe nosso canal, compartilhe a nossa live. Que Deus te abençoe. Se você puder contribuir na nossa comunidade, nós temos aí os canais de contribuição por meio de Pix, transferência bancária. Eu espero te ver aqui novamente em breve. Amém. Vamos orar para a gente terminar, Fabinho, Oremos. por favor. Amém. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos muitíssimo por esse momento, pelos meus amigos, por aqueles que estão assistindo, os que vão assistir futuramente, que o Senhor possa continuar a revelar a nós quem é o Cristo, que nós venhamos conhecer o Senhor como é, ó Deus, que o Senhor venha abrir cada dia mais o nosso entendimento e que nós possamos enxergá-lo de maneira plena, Senhor amado. Que o Senhor nos abençoe, nos conceda, ó Deus, uma semana de bênção para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até breve. Tchau, tchau.